Bom, então na aula de hoje a gente vai continuar a falar de moléculas inorgânicas, é isso? E aí, como a gente estava falando ontem, a gente vai continuar falando de cálcio, né? Cálcio que está na forma de Ca+2, é isso? Ainda não enviei porque eu não tive tempo ainda de fazer isso. Sou professor, um cara muito ocupado, e ainda não tive tempo ainda de enviar essa aula. Mas vou enviar, não fica bravo não, que daqui a pouquinho eu mando para vocês. Bom, e aí cálcio, ele está na forma de Ca+2, é o íon, e aí não confundir uma coisa. Cálcio, eu estou falando de cálcio na forma iônica, tá? Portanto, lembre uma coisa, que já foi a aula passada. Cálcio, o pessoal fala assim, o cálcio está presente aonde? O cálcio está presente no osso. Mas o cálcio não está presente no osso na forma iônica, concorda comigo? Porque o cálcio está presente no osso na forma de cristal. Qual cristal? Fosfato de cálcio, concorda comigo? Então, o cálcio ele está presente na forma iônica no osso. Tá? No osso ele está na forma de cristal de fosfato de cálcio. Tá? Hoje a gente vai ver como que o cálcio ele participa da forma iônica no organismo, dos seres vivos, tá? No organismo nosso e de demais seres vivos. Falamos ontem que ele participa de um processo de sinalização intracelular, e aí são vários os processos de sinalização, e ontem eu falei um que está relacionado com o processo de liberação ou de secreção de neurotransmissores. Não é isso? Transmissores. Então, liberação de neurotransmissores. Cuidado com uma coisa. O cálcio não está ligado com a produção de neurotransmissor. O cálcio ele está relacionado com a liberação de neurotransmissor. Produção é uma coisa. Liberação é completamente diferente. Hoje, nós falaremos de coagulação sanguínea, que o cálcio também está envolvido, e falaremos também, tentaremos, pelo menos se der tempo, falar de contração muscular. Lembrando que Flamengo não dá dinheiro para gente, nenhum jogador está nem aí para gente, portanto, se concentrem na aula, largue o Flamengo para depois, que depois você vê o resultado do jogo. Aí você vai ver que o Flamengo perdeu, né? E aí está todo mundo triste, e etc, etc. Certo? Muito bem, então tá aí. Então, nós falaremos agora da função do cálcio com relação aos eventos do organismo, beleza? E aí, começaremos então a falando de coagulação sanguínea, beleza? E aí, vou puxar um outro quadro de comunicação, é importante que você escreva isso que eu acabei de colocar aí no quadro, no seu caderno, porque agora nós falaremos disso. Coagulação sanguínea. Com certeza você já estudou isso, não é isso? Coagulação sanguínea, você já estudou, óbvio que já, né? E aí, você vai hoje só revisar comigo coagulação sanguínea, não é isso? Muito bem. Amigos, coagulação sanguínea, primeira coisa que eu preciso pensar é quem está envolvido com coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea é um evento que está relacionado ao sangue. E aí a pergunta é, qual o elemento figurado que está relacionado com a coagulação sanguínea? O elemento figurado que está relacionado com a coagulação sanguínea é plaquetas. Perfeito. Helena, muito obrigado. As plaquetas estão relacionadas com coagulação sanguínea. Muito bem? Tudo bem. Só que lembrando o seguinte, plaquetas não são células. Plaquetas são fragmentos celulares de células provenientes da medula óssea vermelha. Fragmentos celulares de umas células chamadas de megacariócitos, beleza? Então, na medula óssea, nós temos megacariócitos, e esses megacariócitos, eles se fragmentam exatamente e formam plaquetas, tá? Plaquetas, então, elas têm núcleo, sim ou não? Sim ou não? Plaquetas têm núcleo? Não, óbvio que não. Portanto, responda uma coisa. Se eu quiser fazer um exame de DNA, né, eu posso usar plaqueta para fazer um exame de DNA, um teste de paternidade? Óbvio que não. Porque você já está careca de saber
que o DNA está contido no núcleo. Portanto, se uma plaqueta não tem núcleo, eu vou usar plaqueta? Óbvio que não. Amigo, eu vou usar hemácia? Sim ou não? Também não, porque hemácia também não tem núcleo. Portanto, no sangue, qual é o elemento figurado que eu utilizo no exame de DNA? Óbvio, eu uso leucócitos. Por quê? Simples, porque leucócitos possuem núcleo. Porque leucócitos têm DNA, têm núcleo, e aí não fornece o DNA para poder fazer um exame. Tranquilo? Muito bem. E aí, elemento figurado, plaquetas. Plaquetas estão relacionadas com coagulação sanguínea. Beleza? Muito bem. Plaquetas estão envolvidas no sangue, óbvio. E aí, eu quero lembrá-los de uma coisa. Vou puxar aqui um outro quadro de comunicação que você vai colocar no seu caderno à parte, tá? Se você tiver um post-it, coloca no post-it. Se você não tiver, coloca no cantinho do caderno, em outro assunto sem ser coagulação sanguínea, que é um lembrete sobre sangue, beleza? Então hoje a gente já vai aproveitar e falar de sangue, tá? Porque aí a gente sabe o que é plaqueta, sabe o que é um elemento figurado, mas eu preciso conhecer também o sangue, tá? Já que eu estou falando de coagulação sanguínea, tem componentes do sangue que eu preciso saber, tá? Então, ó, sangue. Primeira coisa, qual é a definição de sangue? Eu quero que você faça isso para mim. Eu quero que alguém escreva para mim, lá aqui no chat, o que é sangue? Sangue é um líquido quente que percorre as nossas entranhas. Concorda comigo? Isso é sangue. Mas, sob o ponto de vista biológico, eu quero que você escreva para mim. O que é sangue? É um tecido conjuntivo líquido. Perfeito. Isso é uma boa definição. É um conjunto de hemoderivados. Também é uma outra coisa. Tá? Então, ó, mais alguém? Alguém para falar alguma coisa? Vamos embora. Participem da aula para a aula ficar mais emocionante. Está vendo como é que a aula já começou com outra dinâmica? Se você ficar silencioso igual ontem, fica chata a aula. Tá? Então eu preciso de vocês para ampliar o nosso bate-papo. Então, ó, sangue o que é? Sangue, já foi dito aí, sangue é um tecido, perfeito? Muito bem, é um tecido conjuntivo. E aí, como Maria Luísa colocou, é um tecido conjuntivo líquido. Portanto, ele é um tecido conjuntivo especializado ou não especializado. Perfeito, já leu meu pensamento, já falou que ele é especializado. Então, ele é um tecido conjuntivo especializado que está presente onde? Que está presente, é importante você colocar localização dos tecidos. É um tecido conjuntivo especializado que está presente no interior do sistema cardiovascular. Ou seja, eu tenho sangue dentro dos vasos sanguíneos e tenho sangue dentro das cavidades do coração. Tudo bem? E aí, eu poderia ampliar, falar da função do sangue, tá? Mas eu não quero entrar nisso. Eu quero que o tecido conjuntivo, ele é um tecido conjuntivo especializado que está presente no interior, deixa eu consertar aqui, no interior do sistema cardiovascular. Ponto. Vou acrescentar uma coisa que eu acho importante, né? E é uma coisa que a gente esquece, mas vou logo colocando. Originado embrionariamente da mesoderme. Perfeito? E no indivíduo adulto é formado a partir da medula óssea vermelha. Beleza. Então, ó, ele é originado embrionariamente da mesoderme e no indivíduo adulto, tá aqui, ele é formado, o sangue é formado da medula óssea vermelha. Tá claro isso para vocês? Nenhuma novidade. Não consegue ver? Por que você não consegue ver? Para mim está tudo tranquilo. Você está com o compartilhamento, já está vendo. Beleza. Então tá aí. Então o sangue é um tecido conjuntivo especializado que está presente no interior do sistema cardiovascular. Origem embrionária do sangue. Mesoderme. Gravem isso.
todo o tecido conjuntivo ele tem origem na mesodérmica. Tranquilo? Muito bem. E outra, no indivíduo adulto, ele é formado a partir da medula óssea vermelha. Beleza? Beleza. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para você, que é definição. Tá? Outro ponto que eu quero te chamar a atenção é componentes do sangue. Tá? Então, eu tenho os componentes, extremamente importante isso. Você, se não sabe os componentes do sangue, você não está apto a passar no vestibular. Tá? Um sangue. Quando eu faço, por exemplo, um hemograma, né? Quando eu faço um hemograma, o que eu estou querendo fazer? O que o hemograma me dá? Né? Vocês certamente já viram o hemograma. O que tem no hemograma? O que tem no hemograma? O que tem no hemograma? O que eu vejo no hemograma? Eu vejo glicose no hemograma? Sim ou não? Eu vejo leucócitos, basófilos, neutrófilos, sim. Eu vejo glicose. Quando o médico pede lá, hemograma, vem glicose? Não vem. Vem ureia? Não vem. Vem somente os componentes do sangue. Eu tenho uma série vermelha, uma série branca e tenho as plaquetas. O plaquetograma, perfeito? Então, no hemograma, vem a quantificação das hemácias, vem hemácias, perfeito? Que é a minha série vermelha. Vem leucócitos, vem leucócitos, perfeito? E vem plaquetas. Muito bem, amigos. As hemácias, elas têm um outro nome. São chamadas de eritrócitos. Ah, Renato, glóbulo vermelho. Pelo amor de Deus. Glóbulo vermelho, não. Glóbulo vermelho é quem está na 7ª série. Tá? Maria Júlia deve chamar glóbulo vermelho. Agora, nós não. Hemácias ou eritrócitos. Perfeito? Agora, leucócitos é só leucócitos. Perfeito? E aí eu tenho, Maria Luísa, classificações de leucócitos. Tá? Eu tenho. Eu tenho basófilo, neutrófilo, monócito, linfócito, tá? Tenho, não sei qual que eu esqueci de falar, neutrófilo, de repente, não sei. Mas eu tenho as 5 classes de leucócitos, perfeito? E plaquetas, eu tenho um outro nome para plaqueta, perfeito? Plaquetas ou trombócitos. Tá? Não posso esquecer desses nomes. Tudo bem? Então tá aí. Eu quero botar aqui um resumo, lembrete de sangue. Não é. Quando eu coloco aqui lembrete, é porque não é aula de sangue. É um lembrete. Tá? É revisão. Para você entender isso. Então, ó, lembrete do sangue. Eu tenho que saber definição, origem embrionária dele e tenho que saber os componentes. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Qual é a função da hemácia? A função da hemácia, transporte de gases. Beleza? Função da hemácia, transporte de gases. Função dos leucócitos, defesa em suas várias categorias. Eu posso ter defesa do leucócito fazendo fagocitose. Eu posso ter leucócito, né, como monócito faz. Monócito faz fagocitose. Neutrófilo faz fagocitose. Então eu tenho um leucócito, grupos de leucócitos, que defende o organismo fazendo fagocitose. Tem o leucócito que faz defesa do organismo produzindo anticorpo, linfócito B. Tem o leucócito que faz defesa ativando o sistema imunológico, linfócito TCD4. Tem outros que matam células infectadas, linfócito TCD8. Tem basófilo, né, eosinófilo, que estão envolvidos com alergia, infecção por alguns vermes, enfim. Então, leucócitos, dentro das modalidades, fazem defesa. Tá joia? Plaquetas fazem o quê? Fazem coagulação sanguínea. Portanto, as plaquetas são os elementos figurados importantes para não deixar você sangrar demais. Beleza? Muito bem. E aí, eu falei para você que o exame que é importante para quantificar isso aqui é hemograma. Beleza? Então, um hemograma, ele vai me quantificar
número de hemácia, número de leucócitos e número de plaquetas. Tudo bem ou não? Tudo bem. Agora, cuidado com uma coisa que foi questão de vestibular e pegou muita gente pelo pé. Tá? Mariana, boa noite, você que agora se faz presente. O hemograma, no hemograma, vem uma coisa chamada de hematócrito. Perfeito? No hemograma, vem uma coisa, aí eu vou chamar a sua atenção agora, vem uma coisa aqui, ó. No hemograma, vem uma coisa chamada de hematócrito. Perfeito? E aí, o hematócrito, o que é o hematócrito? Hematócrito, escreva você, hematócrito é a quantidade de hemácias em relação ao volume de sangue. Perfeito? Então, hematócrito é a quantidade, deixa eu organizar o meu quadro aqui. Hematócrito, aqui. Hematócrito é a quantidade de hemácia em relação ao volume sanguíneo. Está claro isso? Então, olha só. Cuidado que tem gente que acha que número de hemácia e hematócrito é a mesma coisa. Amigos, número de hemácia é uma coisa, hematócrito é outra. Se eu pego o sangue, faço o cálculo da quantidade de hemácia, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo a quantidade de hemácia. Eu estou vendo isso aqui, ó. É isso que eu estou mostrando para você. Número de hemácia. Perfeito? Agora, quando eu relaciono o número de hemácia com o volume sanguíneo, e aí eu já tenho uma relação, eu estou considerando o hematócrito. Por que eu estou falando isso? Porque cobrou no vestibular hematócrito, tá? Hematócrito também ele dava, tá? Também eu não chegava assim, hematócrito, não. Ele falava que o hematócrito, falava isso que eu estou te falando. Hematócrito leva em consideração quantidade de hemácia em relação ao volume sanguíneo. Reparem uma coisa, eu estou colocando aqui uma relação. O que é isso? Número de hemácia dividido pelo volume. Toda vez que eu falo relação, eu estou falando de fração, estou falando de divisão. Uma relação da quantidade de hemácia do número com o volume de sangue. Portanto, amigo, reparem uma coisa. Quem eu quero chamar a atenção para você? Quero chamar a atenção para um cara que mora no Equador. Um cara que mora no Equador, ele tem um hematócrito maior, menor ou igual ao nosso? Maior, menor ou igual? Resposta no chat. Pode falar no microfone, se você tiver microfone também, não tem problema nenhum. Carol falou, maior. Carol, por que maior? Janaína também botou maior. Por que maior? Janaína também. Por que maior? Pela altitude, porque o ar é rarefeito. E daí? E daí? Porque lá a altitude é maior. A pressão e a pressão atmosférica. O que tem a pressão atmosférica? Pressão atmosférica, ela é maior, ela é menor, é como? A pressão atmosférica diminui o volume. Isso é uma boa observação. A pressão atmosférica diminui o volume sanguíneo? Ó, resposta é o seguinte. Por que o cara do Equador tem um hematócrito, você acha, maior? Pressão atmosférica. Isso é a resposta? Não. Por que no Equador pressão atmosférica é assim, esse assado, portanto acontece isso, isso e isso? E essa é a resposta que eu quero. Carolina, por quê? Responde para mim. Muito chato escrever. Falha no microfone. Vou abrir seu microfone aí, Janaína. Ó, tá aberto. Eu sei que eu sou meio chato, eu sou muito chato também, de ficar cobrando isso. Mas é porque vocês, de repente, têm um pensamento distorcido do negócio. Eu preciso saber se você tem ou não, concorda comigo? Concordo. Vamos lá. Por que, Janaína?
que no Equador o hematócrito é maior. Tá certo, é maior. Por quê? Por causa da altitude, você tem uma pressão atmosférica maior que influencia no volume sanguíneo, que diminui a quantidade de sangue. Então, tem uma relação entre a quantidade de hemácias e o volume de sangue, ele é maior, não? Muito bem. Você falou sua resposta. Mariana, história. Tá certo ou tá errado? Diminui a pressão. Então vamos lá. Janaína, obrigado pela sua participação. Você acha que está errado? Então vamos lá. Na realidade, tem algumas informações que realmente não estão verdadeiras. Tem outras que estão verdadeiras. Vamos lá. Quando a gente sobe, isso é uma coisa comum da gente errar. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Quando a gente sobe ao nível do mar, a pressão atmosférica faz o quê? Ela aumenta ou ela diminui? A pressão atmosférica, ela diminui. Perfeito? Então, olha só. Quando eu subo, a pressão diminui. Quando eu abaixo, a pressão aumenta. Portanto, quando eu vou mergulhar, eu mergulho e aí vou descendo, 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 descendo. Eu posso estourar o tímpano. Por quê? Porque a pressão atmosférica é muito alta, empurra o meu tímpano e o tímpano pode romper. Entendeu? Grava isso, pelo amor de J. Cristo. Quando eu subo, a pressão diminui. Quando eu diminuo, quando eu abaixo a altitude, a pressão aumenta. Então, a partir de hoje, vocês não podem mais errar isso. Tá? Aí, isso é por quê? Porque a gente está acostumado a decorar as coisas. E você pode decorar alguma coisa? Você não pode decorar. Você não pode decorar nada. Portanto, preste atenção. Você sempre decorou, vocês que estão aqui, a grande maioria pelo menos, sempre decorou que quando a gente vai para o Equador, vai para um local de alta altitude, o que acontece? O ar fica rarefeito. Vocês não decoraram isso? Que a concentração de oxigênio, ela diminui. Vocês não decoraram isso? Tá. Só que aí, vamos interligar os nossos conhecimentos. Por que quando a gente vai para um lugar de alta altitude, a quantidade de oxigênio no ar inspirado, ele diminui? Na realidade, é porque a pressão atmosférica diminui. Sabe por quê? Porque pensa numa coisa. Você aprende em física que quando a pressão ela aumenta, as moléculas elas ficam mais próximas ou elas ficam mais separadas? Resposta no chat. Quando a pressão aumenta, as moléculas ficam... Quando a pressão aumenta, as moléculas ficam mais juntas ou ficam mais separadas? Mais juntas. Perfeito. Então preste atenção. Se eu faço isso, imagina que eu estou num lugar de pressão a 0 grau, como eu estou aqui agora. Aí eu faço assim, eu inspirei uma quantidade de moléculas de oxigênio que está aqui na atmosfera. Concorda comigo? Aí eu vou para o Equador. Chega lá, a pressão não está menor? Se a pressão está menor, as moléculas ficam mais afastadas. Concorda comigo? Aí eu faço assim, a quantidade de oxigênio que eu inspirei foi maior ou menor? Lembra que elas estão mais afastadas. A quantidade de oxigênio foi menor. Entenderam isso? Então eu tenho que ficar assim, caçando oxigênio. Entenderam isso? A quantidade de oxigênio no ar inspirado é menor, porque a pressão atmosférica é menor. Consequentemente, as moléculas do ar atmosférico estão mais afastadas. Janaína entendeu isso? Todos da sala entenderam isso? Sim ou não? Sim? Muito bem. Quando eu saio do Equador, que a pressão é menor e as moléculas estão mais afastadas, e eu venho para nível do mar, o que as moléculas fazem? Elas se aproximam. Então eu faço assim, entrou um monte de moléculas de oxigênio. Ficou claro isso? Então, quando eu vou para o Equador, o que acontece? Quantidade de oxigênio diminui. Perfeito? Então, o oxigênio circulante no meu sangue diminui. E aí, eu vou fazer um esquema que é para você gravar no seu coração, para ficar fluindo no seu coração. Amigo, toda vez, preste atenção, toda vez eu vou botar em outro lugar para não ficar pesado para a gente. Então, eu vou botar o outro quadro aqui, Esse é para você gravar, colocar na parede do seu quarto. Hein? Preste atenção.
Toda vez que eu tenho, vou botar aqui, ó, um vaso sanguíneo, beleza? Está aqui um vaso sanguíneo. E aí eu vou gravar isso. Toda vez que eu tenho diminuição, diminui a concentração de O2, é para fazer o esquema junto comigo, hein? Tá? Não é para depois copiar o meu, não. Toda vez que eu tenho diminuição da concentração de O2 no organismo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o transportador. Porque se eu tenho pouca oferta de O2, eu tenho que pegar mais transportador para potencializar o transporte de O2. Então, o que meu organismo pensa? Se eu tenho pouco O2, eu tenho que produzir mais transportador. Pergunta, quem é o transportador? Hemoglobina. E a hemoglobina está dentro de quem? Está dentro das hemácias. Então, eu tenho que produzir mais hemácia. Concorda comigo? E aí, qual é o mecanismo de produção da hemácia? O mecanismo de produção da hemácia é aquela que eu falei lá atrás. No indivíduo adulto, os elementos figurados do sangue, eles são produzidos por quem? Pela medula óssea vermelha. Agora está tudo encaixando na mente, rapaz. Tá aí. Então, ó, quando a concentração de O2 diminui, eu tenho que fazer com que a medula óssea vermelha produza mais hemácia, para eu ter mais hemoglobina, para potencializar o transporte de O2. Tá claro isso? Tá claro. E aí, como eu faço para estimular a minha medula? Eu tenho que produzir um hormônio que faz isso. E quem produz esse hormônio é o rim. Então, o rim vai produzir um hormônio que vai estimular a medula a produzir mais hemácia. Lindo isso, não é? Muito bem, nós vamos montar esse esquema agora. Tudo isso que eu falei vai estar prontinho no esquema. Então, ó, olhe o esquema e faça junto comigo. A concentração de O2 vai estimular o rim, beleza? E aí o rim vai produzir um hormônio e vai lançar no sangue. Esse hormônio é chamado de eritropoetina, beleza? Eritro, de eritrócito, poetina, de poiese, ou seja, hormônio que estimula a produção de eritrócitos, hormônio que estimula a produção de hemácias, beleza? Então, aqui, olha lá, a diminuição do O2 no sangue faz com que o rim produza eritropoetina, beleza? O grande produtor de eritropoetina é o rim, tá? Essa eritropoetina vai atuar sobre os ossos, beleza? E aí, ó, aqui o osso bem desenhado. Minha especialidade, desenhar osso. Olha aqui, ó. Aqui no osso eu tenho, ó, na epífise dos ossos longos, tá? Nessa região aqui, eu tenho medula óssea, tá? A eritropoetina atua aqui, amigo, ó. Olha que lindo. A eritropoetina atua sobre a medula óssea vermelha, fazendo com que eu tenha maior produção de hemácias, beleza? Então eu tenho aqui a medula óssea vermelha se diferenciando em hemácias pelo estímulo da eritropoetina. Tá claro? E essas hemácias, obviamente, vêm para onde? Essas hemácias vêm para a corrente sanguínea. Aqui. Então, essas hemácias, elas vão vir agora. Essas hemácias agora vêm, então, para a corrente sanguínea. Portanto, eu vou ter aqui agora uma quantidade maior de hemácias. Beleza? Olha aqui. Olha aqui. As hemácias aumentam a corrente sanguínea. Isso aqui bem desenhado, o que é? Hemácias. Beleza? Portanto, uma pessoa que passa por uma situação de baixa concentração de O2 tem maior produção de eritropoetina, consequentemente, maior estímulo na medula óssea vermelha, perfeito? Que tem célula-tronco hematopoética, célula-tronco pluripotente, célula-tronco que se diferencia em hemácia, e aí, consequentemente, eu tenho um aumento na quantidade de hemácia sanguínea. Portanto, situação em que eu tenho um cara que tem menor concentração de O2 no sangue. Uma pessoa que tem menor concentração de O2 é um cara que está numa atmosfera
que tem menos O2, um cara no Equador. Então, o cara lá do Equador, ele produz mais hemácia. Portanto, o número de hemácias no sangue é maior. Portanto, o número de hemácias pelo volume do sangue é maior. Portanto, se comparar o cara do Equador comigo, que estou aqui ao nível do mar, ele tem mais hemácia? Sim. E o hematócrito dele é maior, é menor ou é igual? O hematócrito é maior. Por quê? Porque ele não aumenta, Janaína, o volume do sangue. Ele aumenta a quantidade de hemácia. Portanto, a quantidade de hemácia em relação ao volume, que é o mesmo para um indivíduo normal, fica maior. A quantidade de hemácia em relação ao volume fica maior. Portanto, o hematócrito dele aumenta. Entenderam isso? Sim ou não? Eu sei que vocês escreveram umas coisas no chat aí, e aí agora é que eu vou ver, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Eu acho que vocês só responderam para a minha pergunta. Pediu para repetir. Luane, então vou repetir, ó. Vou repetir tudo novamente, para que você fique com isso claro no seu pensamento, isso fluindo no seu coração. Olha lá. Eu tenho uma menor concentração de O2 toda vez que diminuir a concentração de O2 no sangue, eu estimulo o rim. Estimulo o rim para o rim produzir eritropoetina. Beleza? O que essa eritropoetina faz? A eritropoetina é um hormônio que estimula a medula óssea vermelha, que está presente aqui na epífise dos ossos longos, está vendo o osso longo aqui? Está aqui. Lá tem o quê? Célula-tronco. Célula-tronco hematopoética. Célula-tronco pluripotente. Que vai ser estimulada e aí vai formar hemácia. A célula-tronco se diferencia em hemácia. Beleza? E aí a hemácia vai para o sangue. O cara do Equador tem uma atmosfera com pouco O2. Portanto, ele, em torno de 2, 3 semanas, começa aumentando a produção de hemácia. E ele fica com um número de hemácia maior do que o cara que vive ao nível do mar. Está claro isso para vocês, sim ou não? Sim? Alguma dúvida? Sim ou não? Nenhuma dúvida? Entenderam tudo? Guardem esse esquema, que esse esquema vai ser importante para uma série de assuntos na vida de vocês. Beleza? Janaína, entendeu? Sim ou não? Entendeu que não é o volume que muda, mas é o número da hemácia? Só esperando o feedback de Janaína? Sim, perfeito. Muito bem. E aí, ó, vou voltar então. Já copiaram esse esquema? Já, né? Já deu tempo para todo mundo copiar. Vou voltar então para o quadro 3. Tá? Quadro 3 é esse que eu estava falando, ó. Falei para você que o hematócrito aqui vai mudar quando o cara estiver no Equador. Beleza? Sim, porque o hematócrito vai ficar maior. Isso? Então vamos botar aqui, ó. O hematócrito fica maior. Agora, o que acontece com o hematócrito de uma pessoa que está desidratada? O que acontece? O cachorro Maria Luísa está latindo bem lá, ó. Diga uma coisa, o que acontece com o hematócrito de um cara que está desidratado? Eu não lembro qual prova do vestibular que cobrou isso, mas eu acho que foi de Juazeiro do Norte, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, que é uma prova feita pela Estácio do Sá, perfeito? Então tem questões parecidas com o que cobram na Estácio. Muito bem, responda para mim, um cara que tem desidratação, como é que está o número de hemácia dele? Normal, o número de hemácia é o mesmo. Mas como que está o hematócrito? O hematócrito está maior, menor ou igual? O volume sanguíneo está menor. Perfeito, o cara está desidratado. Então o hematócrito fica como? Menor? Ó, gente, é só pensar numa fração. É hemácia sobre volume. Tá? Se o volume diminui, eu estou diminuindo o denominador. A fração aumenta. Portanto, o cara que está desidratado, o hematócrito está maior. Sim ou não? Todo mundo entendeu? Não entendeu? Vamos lá. O hematócrito, ó, é número
número de hemácias dividido pelo volume de sangue. É assim que eu calculo. Tá? Parei. Aí, é assim que eu calculo. Tá? Então, ó, pensa numa coisa. Por que o cara do Equador tem um hematócrito mais alto? Porque o número de hemácias está maior. Eu aumentei o numerador. Tudo bem? O volume é o mesmo. Certo? Agora, o cara que está desidratado. O cara que está desidratado não muda o número de hemácia dele. Perfeito? Mas eu mudo o volume. Porque ele está perdendo água. Então o volume sanguíneo caiu. Se caiu o volume sanguíneo, a fração fica maior. Certo ou não? Entenderam ou não? Aí é matemática. Janaína, entendeu? Maria Luísa, entendeu por que é maior? Ok, beleza. Muito bem. Então, cuidado com isso aqui. Perfeito? Continua não entendendo. Vou te falar. Ó, L, repara uma coisa. Se eu coloco uma fração, ó, 2 dividido por 1. Beleza? Coloco uma fração 1 dividido por 1. E coloco uma fração 1 dividido por 2. Resposta da primeira, igual a 2. Beleza? Resposta da segunda, 1. Resposta da terceira, 0,5. Certo? Repare uma coisa. O número 1 sobre 1, é o cara que está ao nível do mar. Beleza? É o cara que está ao nível do mar. Aí esse cara vai para o Equador. Quando chega no Equador, o nível de oxigênio é menor? Ele não aumenta a produção de hemácia? Sim. Então ele sai daqui e vem para cá. Certo? Então o hematócrito dele fez o quê? Aumentou. Perfeito? Perfeito. Agora, se eu pego, por exemplo, um cara que está desidratado, um cara que está desidratado, eu não botei a fração dele aqui. Vou botar a fração aqui, ó. O cara que está desidratado, o volume sanguíneo dele diminui, mas a quantidade de hemácia é a mesma. Então a quantidade de hemácia é 1 sobre um volume que diminuiu. Concorda comigo? Sim ou não? E aí, que pode ser, por exemplo, vamos imaginar, não, deixa eu mudar isso aqui. Parei. Ó, vamos imaginar que esse aqui, deixa eu mudar tudo aqui. Ó, vamos imaginar que o indivíduo normal seja assim, ó, ele tem 2 dividido por 2. Esse é o normal, beleza? 2 dividido por 2. Aí, o cara vai para o Equador. Se ele vai para o Equador, ele fica 4 dividido por 2, certo? Porque aumentou o número de hemácia, tá? Se ele fica desidratado, o número de hemácia dele continua o mesmo, que é 2, mas o volume sanguíneo diminui. Ele fica 2 sobre 1. Então, ó, o normal aqui era quanto? 1, tá? Ele agora ficou desidratado, ele ficou com quanto? Com 2. Por quê? Porque o volume de sangue é inversamente proporcional ao valor da fração. Entendeu ou não? E o numerador é diretamente proporcional. Ficou claro? Ficou claro, tá? Beleza. Então tá aqui, tá? Para você entender isso aqui que eu falei para vocês. Tranquilo isso, sim ou não? Sim? Beleza. Então, nesse lembrete, eu quero que você entenda isso, tá? Eu tenho aqui, no sangue, eu tenho hemácia, leucócito, plaqueta. Já falei da função. E tenho também o hematócrito, que aí a gente vai relacionar com um cara que está em alta altitude e um cara desidratado. Ficou claro isso? Muito bem. Agora, esses são os elementos figurados, né? Então, esses aqui, ó, são elementos figurados dos componentes do sangue. Tudo bem? Tudo bem. Agora, eu vou chamar a atenção para vocês, então eu vou botar aqui, ó, elementos figurados. F, tá aqui, tá? Agora, eu tenho também a parte líquida do sangue, não tem? A parte líquida do sangue, como é que eu chamo? Eu chamo de plasma sanguíneo, tá? Eu chamo de plasma. E
Aí, amigos, o que eu encontro no plasma? No plasma eu encontro o quê? No plasma eu encontro maior componente do plasma, água. Não é isso? Água. Maior componente do plasma é água. Portanto, pensem numa coisa. Para o sangue transportar, e o sangue tem essa função de transportar um monte de molécula, qual tipo de molécula que o sangue vai transportar com facilidade? Molécula polar ou molécula apolar? Molécula polar, hidrofílica, que tem afinidade com água. Concorda comigo? Portanto, pensa numa coisa. Olha só como é que você vai entendendo isso, e aí você começa se emocionando. Se o sangue tem muita água, o O2, e a água é polar, o O2, ele é polar ou apolar? O O2, ele é apolar. Não é ele apolar? Ou eu estou enganado? Apolar. Por quê? Porque é uma molécula formada pelo mesmo elemento químico, tá? Com exceção do O3. O3 é polar, tá? O2 é formado pelo mesmo elemento químico. Então, ele é apolar. CO2 é polar ou apolar? CO2 é apolar. Tem geometria linear. CO-O. Beleza? Então, quanto mais linear, não é mais apolar, CO2 é linear, é apolar. Portanto, O2 e CO2 são transportados com facilidade no sangue? Não. Não. Eles não têm afinidade com o plasma. Portanto, para ser transportado no sangue, precisa de um transportador. Quem é o transportador? A hemoglobina. Portanto, pensem nisso. Toda vez que eu tiver uma molécula apolar, essa molécula necessita de um transportador no sangue. Portanto, colesterol é outro. Colesterol é polar ou apolar? É lipídio, é apolar. Portanto, eu preciso de um transportador. Quem é o transportador? As lipoproteínas, HDL e LDL. Joia? Porra, joia. É emocionante, não é não? Pô, emocionante. Olha quanta coisa a gente está aprendendo nessa simples aula, né? Nesse simples bate-papo na noite de hoje. Tudo bem, mas não vai me enganar não, porque ainda você tem que contar. Qual é o outro componente que eu tenho? Olha lá, a pessoa emocionante, chorando, né? Chorando emocionada, olha lá. E aí, ó, além de água, quais os outros componentes que eu tenho no plasma sanguíneo? Tem proteínas. E aí, ó, proteínas. E aí, dentro de proteína, eu tenho a que mais abunda. Qual é a proteína que mais abunda no plasma sanguíneo? Qual é? Albumina. Show de bola. Então, ó, a albumina é a proteína que mais abunda no plasma, né? E ela tem uma importância grande, que ela faz controle osmótico, beleza? Depois eu explico para vocês isso. Por enquanto, não é o alvo da aula, tá? E aí, ó, proteína mais abundante, albumina, beleza? Qual outras proteínas que eu tenho no sangue, né? No plasma sanguíneo? O que mais que eu tenho? O que mais que eu tenho? Tem gente aqui hoje no estúdio. O pessoal aqui no estúdio está querendo responder também. E aí, ó, albumina faz controle osmótico. Qual é outra proteína que eu tenho também no plasma sanguíneo? Tem mais. Tem, ó, imunoglobulinas. Imunoglobulinas. Imunoglobulinas que são chamadas de IG. São os anticorpos. E aí, se tem criança na sala, tira a criança da sala. Se tem parente próximo, pai, mãe, tira da sala, tá? Para eu passar o macete para vocês, tá? Imunoglobulina. Quais são as imunoglobulinas? Eu tenho IgM, IgE, IgD, IgA, e IgG. Tiraram as crianças? Está aqui. IgM, IgE, IgM, IgE, IgD, IgA e IgG. Ou seja, o macete. Me dá gostoso. Tá? Você nunca mais esquece isso. Tá aqui, ó. Me dá gostoso. IgM, IgE, IgD, IgA e IgG. Você nunca mais esquece. Beleza? São as imunoglobulinas que nós temos no plasma sanguíneo. Não?
Claro que é. E aí, ó, Carolina Crespo, você está entendendo? Aí, ó. Você vê que ela acha tosco, mas foi ela a primeira que respondeu. Por quê? Porque ela não esqueceu do macete. Então, ó, imunoglobulina. Tá aí, elas para você. Então, albumina, imunoglobulina. Mas tem mais. Tem, ó, fibrinogênio. Não? Ó, fibrinogênio aí. Já ouviu falar. Fibrinogênio que tem importância para a aula de hoje, que a gente vai falar de coagulação. Fibrinogênio também tem protrombina. Então, não é? Proteínas de coagulação. Fibrinogênio e protrombina. Vamos mudar. Falei, faz assim não. Coloca em outra ordem. Bota primeiro protrombina e bota embaixo fibrinogênio. Ó, é a mesma coisa não? Claro que não é. Hein? Ah, mas eu já coloquei no meu caderno. Risca e coloca nessa ordem. Protrombina e fibrinogênio. Show? Show. Então tá aí. Eu tenho albumina, imunoglobulina, proteína, fibrinogênio. Show, proteínas do plasma sanguíneo. Amigos, tem outros componentes com plasma. Claro que eu tenho. Tem o quê? Tem hormônios que se colocar. Tem hormônios proteicos. Né? Tenho. Claro que eu tenho. Um hormônio proteico como quanto, Renato? No plasma sanguíneo. Quanto? Insulina, glucagon, adrenalina. Então, vou botar assim, ó, hormônios. Porque eu tenho hormônios que são proteínas. Beleza? Muito bem. Tenho também, olha aqui, já ia esquecendo, falei já na aula, lipoproteínas. Lipoproteínas que são importantes para quê? Transportar colesterol, rapaz. Lipoproteínas. LDL, HDL. Show? Show. E agora? Outros componentes. Sais minerais. Eu tenho plasma. Tá? Tem o que mais? Outras coisas que não interessam para a gente. Tá? Preciso saber esses. Se você souber todos esses, eu já, rapaz, olha, eu vou falar, você já vai estar fazendo medicina, tá? Então, ó, mas mentira, isso tem que saber para o vestibular, tá? Todos esses componentes, óbvio, tem que saber. Dúvidas ou não? O vestibular hoje em dia está quase parecendo com o primeiro período da faculdade, tá? Então, você tem que saber isso aqui. Isso também não é difícil de você saber. Bom, por que eu dei esse lembrete? Dei esse lembrete para você ficar esperto em sangue e para você também ficar esperto nessas duas proteínas aqui, fibrinogênio e, protrombina na ordem e fibrinogênio. Porque essas são proteínas de coagulação. E para ficar um negócio tudo encaixado, para ficar a coisa fluindo no seu coração, você tem que saber o que é isso. Então, imagina se eu chego lá em coagulação sanguínea, aí falo assim, ó, a protrombina vai virar trombina. Se Jesus, o que é protrombina? Você agora sabe. Protrombina é uma proteína de coagulação. Está presente aonde? No plasma sanguíneo. Beleza? Dúvidas ou não? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Então, fiquei feliz, né? Porque você não tem dúvida, tá? Deixa eu ver aqui no chat se alguém colocou alguma coisa. Colocaram. Não tem dúvida. Show. KKKKKK. Beleza. Olha lá. Que maravilha. Todo mundo rindo potássios. KKKKKK. Beleza. E aí, ó. Prestem atenção. Prestem atenção de nada. Vamos agora lá para o primeiro quadro de comunicação, onde tudo começou. Tá? Falei para vocês que eu ia falar de cálcio, porque cálcio está envolvido com coagulação sanguínea. Beleza? Muito bem. E aí, se der tempo, nós vamos falar de contração muscular. Pouco provável que dê. E aí, ó, vamos para o segundo quadro de comunicação. É esse. Falei para você que a coagulação sanguínea ela está envolvida com o elemento figurado que é a plaqueta. E eu também já falei que tem envolvimento do plasma, porque o plasma tem proteínas de coagulação. Tudo bem? Tudo bem. Amigos, agora olha só. Posso entrar em coagulação? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Carolina Crespo, você está entendendo tudo o que eu estou falando? Está entendendo tudo, sim ou não? Muito bem. Então, olha só. Você está na sua casa e o sangue está percorrendo nos seus vasos sanguíneos. Beleza? Vamos considerar que você não tenha nenhuma hemorragia, porque você não se cortou,
você não está menstruada, você não tem um corte, enfim, você não está sangrando. Se você não está sangrando, o seu sangue pode coagular, quer dizer, poder ele pode, se você tiver algum distúrbio. Mas é bom para você que o seu sangue coagule? Não, né? É bom que o seu sangue fique fluido, passando pelos vasos sanguíneos, beleza? Então, a cascata de coagulação, ela não pode ser ativada, tá? E aí, eu então tenho que ter o meu sangue fluido. Então, como que vai estar o meu sangue? O meu sangue, ele vai estar de forma fluida, percorrendo o interior dos vasos sanguíneos. Então, eu vou desenhar aqui, ó, vou desenhar um vaso sanguíneo, tá? Aqui o vaso que eu vou estar analisando nesse momento. Tranquilo? Tranquilo. Amigo, o que eu encontro nesse vaso sanguíneo? Encontro os elementos figurados, encontro as proteínas de coagulação. Tá? Então, vou botar ela aqui, ó. Protrombina. Beleza? Protrombina está aqui. Protrombina. E vou colocar aqui fibrinogênio. Tá? São as proteínas de coagulação, uma vez que eu estou falando de coagulação sanguínea. Tranquilo? Tranquilo. Agora, quem é Ellen, que está rindo até agora? Quem é que produz protrombina e fibrinogênio? Você sabe dizer? O fígado. Olha a Mariana avançadinha. Já disse. Fígado. Por quê? É o povo que está junto comigo lá em Campos. Então esse povo já está treinado. Esse povo vai gabaritar a biologia esse ano, se Deus quiser. E aí, ó, tem fígado que produz protrombina. Beleza? Investe médio, meu amor. E aí, ó, vou desenhar aqui um fígado bonitão. Vocês que não são de Campos, vocês estão super convidados a um dia ir para Campos para assistir uma aula presencial minha lá. Então tá aqui, ó, fígado. Pô, fígado bem desenhado, não é? Então tá aqui o fígado, vou desenhar, escrever aqui, eu sei que não precisa, né? Colocar fígado aqui, porque você já sabe, mas o fígado, ele produz protrombina e ele produz fibrinogênio. Beleza? Então é o fígado que produz essas proteínas de coagulação. Portanto, você já está aprendendo aqui a função do fígado. Beleza? Muito bem. Só que eu falei que você está normal, o seu sangue não pode coagular. Beleza? Está tranquilo. O sangue está fluindo, essas proteínas não são ativadas. Beleza? Amigos, o que é coagulação sanguínea? Coagulação sanguínea nada mais é que uma cascata de ativação dessas proteínas de coagulação. Portanto, a definição que eu tenho de coagulação é exatamente essa. Definição de coagulação, escreva no seu caderno. Mas, pelo amor de J. Cristo, não é para você decorar. Não é. É para você entender. O que é coagulação? Coagulação é um fenômeno de ativação em cascata, ou seja, acontece uma coisa para acontecer a outra. É um fenômeno de ativação em cascata das proteínas de coagulação presentes no plasma sanguíneo. Agora, rapaz, agora eu entendi tudo. Então, ó, por isso então, Renato, que você explicou sangue primeiro, claro, para você entender o que tem no plasma. E aí, ó, é um fenômeno de ativação em cascata das proteínas de coagulação presentes no plasma sanguíneo. Pergunta para você que agora vai ficar fácil. Quais proteínas de coagulação? Protrombina e fibrinogênio. Fantástico. Fantástico. Amigos, só que para coagular, né, sob o ponto de vista normal, né, sem eu ter nenhuma alteração na saúde, essa cascata de coagulação ela tem que acontecer quando eu tenho um corte. Beleza? E aí, eu quero fazer aqui no cantinho, vou fazer no cantinho aqui, um desenho para você se situar no esquema. Tá? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui
esse tecido que eu estou desenhando, beleza? Esse tecido que ele tem, ó, células juntinhas umas às outras, ou células justapostas, tá? Aqui eu não tenho vaso sanguíneo, beleza? Eu não tenho vaso sanguíneo. Eu tenho presença de terminação nervosa e eu tenho pouca matriz extracelular. Amigo, que tecido é esse? Que tecido é esse? Esse tecido é tecido muscular? Esse tecido é tecido sanguíneo? Esse tecido que eu estou desenhando aqui? Esse tecido é tecido conjuntivo? Esse tecido é porque eu não estou vendo no chat. Vocês já responderam, tecido epitelial. Vocês estão gritando no chat tecido epitelial e eu não estou dando confiança. É porque eu não estava vendo. Tecido epitelial, beleza? Muito bem. Abaixo do tecido epitelial, eu tenho uma estrutura que é cheia de fibra, que está aqui, beleza? Essa estrutura, ela conecta o tecido epitelial a um tecido que vem logo abaixo, tá? Esse tecido, essa estrutura é a lâmina basal, beleza? Lâmina basal. E aí, ó, abaixo aqui do tecido conjuntivo, eu tenho um tecido que ele é caracterizado por ter células afastadas umas das outras. As células são afastadas. Se elas são afastadas aqui no meio, entre as células, ou seja, a matriz extracelular, ela é abundante, é uma matriz extracelular que abunda. Nós temos ainda terminações nervosas, e nós temos presenças de vasos sanguíneos. Tá? E aí, ó, tá aqui o vaso sanguíneo, beleza? Que tecido é esse? Tecido conjuntivo. Tá bonito, não tá? Olha, bonitão, hein? Tecido conjuntivo, beleza? Por que eu estou desenhando isso para você? Sempre, ó, sempre, abaixo do tecido epitelial, sempre tem tecido conjuntivo. Tudo bem? Então, ó, no meu desenho, eu tenho tecido epitelial, lâmina basal, tecido conjuntivo. Presença de vaso sanguíneo, que é importante, inclusive, para nutrir o tecido epitelial. Pois bem, se eu estou falando desse vaso sanguíneo, esse vaso é esse aqui, ó. É esse. Portanto, amigo, repare uma coisa. Está vendo do lado de fora do vaso? O que eu tenho do lado de fora do vaso? Do lado de fora do vaso eu tenho a matriz extracelular. Beleza? E a matriz extracelular do tecido conjuntivo é rica em fibra, tá? Uma delas, fibras de colágeno, tá? Toda matriz extracelular do tecido conjuntivo tem colágeno. Portanto, quando eu tenho um corte no vaso sanguíneo, o sangue que está aqui entra em contato com o conteúdo daqui de fora. E o que eu tenho aqui do lado de fora? Colágeno. Beleza? Então, quando eu corto o vaso sanguíneo, então, ó, se eu tenho um corte no vaso aqui, e eu tenho um corte do vaso aqui, eu lesionei o vaso, o que acontece? Toda essa região que está exposta, toda essa área aqui, né, fica sangrando. Então o sangue extravasa. Isso que o sangue extravasa entra em contato com essa parte de fora, que tem o que aqui? Colágeno. Beleza? E aí eu tenho então na lesão, quando eu tenho lesão do vaso, vou colocar aqui, ó. Quando eu tenho lesão, eu disparo a coagulação. Por quê? Porque a lesão permite que eu tenha fatores, permite que eu tenha exposição de fatores ativadores de plaquetas. Beleza? E aí, dentre eles, colágeno, fatores ativadores de plaquetas. Muito bem, o que acontece? A plaqueta vem nessa região aqui, e aí eu vou colocar a plaqueta com azul. Essas plaquetas vêm nessa região aqui e começam a se grudar, tá? E aí essas plaquetas ativadas começam grudando na parede do vaso sanguíneo, beleza? Um fenômeno que eu chamo de agregação de plaqueta ou agregação plaquetária, tudo faz. É o início do processo de coagulação. Eu preciso que as plaquetas se agreguem no lugar da lesão para que ocorra o fenômeno de coagulação. Tá claro isso para vocês? Sim ou não? Sim. Quem produz lâmina basal? Quem produz lâmina basal? Os dois tecidos. Tecido epitelial e tecido conjuntivo. Tá? Tem componente para os dois. Muito bem. Continuando aqui no nosso assunto. Eu tive, então, uma lesão
essa lesão fez com que eu tivesse exposição de fatores ativadores de plaqueta. A plaqueta fica ativada, gruda na parede do vaso sanguíneo. Então imagina o seguinte, imagina que a minha mão aqui é um vaso sanguíneo está aqui, beleza? Aí eu cortei aqui, ó, tá? Cortei aqui. O que acontece? Vou botar em um outro ângulo. Imagina que aqui, ó, é o buraco do vaso, beleza? Ó, o vaso está aqui, enfiei uma faca aqui, ó, cortei, tá vendo? Aí eu vou colocar em outro ângulo, ó. Aula em 3D. Aqui a lesão. Aqui. Aqui o sangue está saindo, as plaquetas começam grudando aqui, ó, ao redor do vaso lesionado. Entendeu a aula em 3 dimensões? Ó, o vaso está aqui, enfiei a faca, cortei, virei a câmera em outro sentido, olha aqui a lesão. A faca, tirei a faca, ó. E aí as plaquetas começam grudando aqui agora. O que acontece? Essas plaquetas ativadas vão produzir uma proteína, uma enzima. As plaquetas aqui ativadas produzem uma enzima. Tudo bem? Então, a plaqueta ativada produz uma enzima. Qual é o nome da enzima? O nome da enzima? Tromboquinase. Que eu também posso chamar de tromboplastina. Beleza? Tromboquinase ou tromboplastina. Que tanto aqui no Rio de Janeiro, tanto em Campos, quanto no Mato Grosso, tem o mesmo nome. Concorda comigo? Em São Paulo, tá? É o mesmo nome. Tromboquinase ou tromboplastina. Entenderam isso? Sim ou não? Aí, o que acontece? A tromboquinase ou a tromboplastina, inicia o processo de modificação. Beleza? A tromboquinase ou a tromboplastina vai atuar sobre a protrombina, e aí essa protrombina aqui, em contato com a tromboquinase, vira uma proteína ativada, beleza? A protrombina, ela tem uma atividade inativada. A protrombina está inativa, concorda comigo? Está inativa. Ela não está participando da coagulação. Agora, o que acontece? Essa protrombina fica ativada. E aí ela vai virar trombina. Beleza? Trombina. Trombina, sim. Trombina está ativada. E trombina tem atividade catalítica. O que é atividade catalítica? Vira enzima. Beleza? A trombina tem a capacidade agora enzimática. Beleza? Se ela tem capacidade enzimática, ela tem agora a capacidade de modificar o fibrinogênio. Entenderam isso? E aí, ó, o que vai acontecer? Agora uma outra modificação. Ah, Renato, está indo muito rápido. Não é para copiar, é para prestar atenção. Eu vou repetir tudo isso depois, mas é para só olhar para a tela agora, tá? Você que está em casa, olha para a tela, tá? Fecha para mim, tá? Corta para mim. Então, ó, eu tenho fibrinogênio agora que vai ser modificado pela protrombina. Então, esse fibrinogênio agora, em contato com a trombina, vai virar uma proteína ativada. Amigo, lindo. Vai virar o quê, hein? Vai virar fibrina. Perfeito? Vai virar fibrina. E aí, ó, eu tive agora a cascata de coagulação. Coagulação, eu falei, é um fenômeno de ativação de proteínas da coagulação presentes no sangue. Ou seja, eu modifiquei a protrombina e eu modifiquei o fibrinogênio. Protrombina virou trombina, fibrinogênio virou fibrina. Atenção para essa proteína aqui. Trombina, mentira, fibrina. A fibrina foi formada. O que acontece? A fibrina, ela tem uma capacidade adesiva. A fibrina, lembra do buraco? Olha aqui, ó. A fibrina vai fazer assim, ó. Vai criar uma rede no buraco. Então, aqui está a lesão, a fibrina começa grudando aqui, forma um emaranhado aqui, uma rede de fibrina. Então, ó, eu tenho aqui agora a fibrina sendo grudada aqui, ó. Ela vai grudando, 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 e aí vai formando uma rede, beleza? E aí, nisso que ela cria uma rede, como você está vendo aqui, ela está exposta para o sangue. O sangue está passando.
Então, à medida que ela grudou aqui e ela é adesiva, ela começa grudando também nos elementos figurados, beleza? E aí o que acontece? Mais plaqueta vai grudando naquele lugar, mais hemácia vai grudando, e aí vai grudando tudo. Rapaz, se vai grudando tudo, presta atenção, o que eu formo? Um emaranhado de troço aqui, ó. Um emaranhado de elementos figurados, beleza? Vai grudando, 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 e aí o que está acontecendo? Fechando o buraco. E aí, o que acontece? Se fecha o buraco, eu contenho sangramento. Perfeito? E aí, eu acabei de te contar um fenômeno de cascata, de ativação de proteínas do sangue que estão presentes no plasma, com o intuito de formar isso que você está vendo aqui na tela, perfeito? E que você vai copiar no seu caderno. Isso que é uma coisa chamada de coágulo, beleza? Isso aqui, ó, coágulo, beleza? Coágulo, que eu posso chamar também de trombo. Por isso que a célula, mentira, o elemento figurado é chamado também de trombócitos, né? Porque apesar de não ser célula, mas é um fragmento celular que tem uma função de formar trombo. Entenderam? Muito bem. Renato, mas a aula é de cálcio, porque o cálcio participa da coagulação sanguínea. E você já falou de coágulo, já falou que parou o sangramento, mas até agora você não falou de cálcio. Muito bem. Amigos, eu falei para você que, vou repetir, eu falei para você, o povo está tudo doido aqui gritando. Está acontecendo uma catástrofe no mundo. Será que o Flamengo perdeu? No Daniel, o que está acontecendo? O Flamengo perdeu? Por favor. Por favor. Eu não sei, eu estou desconectado do mundo nesse momento, que agora eu estou dando aula. O Flamengo perdeu? Será? Por favor, eu estou aguardando mensagens dos flamenguistas. Porque tem gente gritando, mas a massa está em silêncio. Né? Mas enfim, vamos voltar para a nossa aula. Né? Eu falei aqui que com a lesão eu tenho exposição de fatores ativadores de plaquetas, beleza? Primeira coisa, as plaquetas ativadas grudam no endotélio. E aí, ela ativada, né, começam produzindo tromboquinase, beleza? E aí, essa tromboquinase transforma a protrombina, que já está presente no plasma, em trombina. E aí, a trombina transforma o fibrinogênio em fibrina. A fibrina, como é adesiva, gruda no endotélio, começa grudando vários elementos figurados, formam então um coágulo ou trombo. Muito bem. Mas aí, presta atenção você que é flamenguista, que deve estar também conectado ao jogo, né? Porque o cálcio entra onde? O cálcio entra auxiliando a tromboquinase. Aí é uma tromboquinase? Tromboquinase é uma enzima. Mas para ela exercer o papel dela, ela necessita do cálcio, beleza? Portanto, o cálcio, ele entra aqui, ó. Ele entra auxiliando a tromboquinase a fazer com que a tromboquinase transforme protrombina em trombina. Perfeito? E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Cálcio está auxiliando uma enzima. Sim ou não? Sim. Cálcio, ele é orgânico ou ele é inorgânico? Presta atenção no tema da aula, hein? Cálcio, ele é orgânico ou ele é inorgânico? Cálcio, ele é inorgânico. Opa! Orgânico ou inorgânico? Inorgânico. Isso? Inorgânico. Cálcio é inorgânico. Portanto, prestem atenção, larguem o caderno e reparem uma coisa. Toda vez que eu tiver um componente, uma substância ou uma molécula
que auxilia uma outra enzima, eu vou dar um nome de cofator ou coenzima. Tudo bem? Cofator ou coenzima. São substâncias ou moléculas que auxiliam uma enzima ou uma proteína na função dela. Ficou claro? Muito bem. Quando esse componente auxiliar for inorgânico, eu chamo de cofator. Perfeito? Quando o componente é orgânico, eu chamo de coenzima. Se for inorgânico, cofator. Se for orgânico, coenzima. Muito simples de gravar. Enzima não é orgânico? Coenzima também é orgânico. Tá? Então é o seguinte, cálcio não é inorgânico, não está auxiliando a tromboquinase? Portanto, qual é o papel do cálcio na coagulação sanguínea? O cálcio participa como cofator na coagulação sanguínea. Entenderam isso? Agora entendi. Por isso que quando eu pego meu livro, tem uma tabela lá. Cálcio, cofator para coagulação. Sim, porque o cálcio, ele é inorgânico, ele auxilia a tromboquinase no processo de coagulação sanguínea. Ficou claro para vocês isso? Sim ou não? Responda para mim perguntas no chat. Não? Muito bem. Me fizeram perguntas, eu vou responder. Ó, perguntas que fizeram. O Vasco joga domingo. Vai ser, pelo visto, a segunda derrota do Flamengo. Né? Que... Desculpa. Eu não posso confundir as coisas. Acho que futebol é uma coisa, a aula é outra, né? Desculpa. E aí, ó. Beber uma água em homenagem a todos vocês que estão aqui na sala. Né? Então, ó. Alguma dúvida? Hein? Sim ou não? Sim? Acho que o Vasco não está bem, não. Então, fala nada do Flamengo, não. Realmente, eu acho que o Vasco não está bem, não. Quem está é o Flamengo, que está jogando a Libertadores, né? Vamos ver, né? Como vai ser o resultado do jogo. Desculpa novamente. Eu não posso falar de futebol. Ó, vamos voltar, então. Entenderam a coagulação sanguínea? Então, ó, vou colocar o cálcio, ele participa. Vamos voltar lá para aquele primeiro quadro, né? Vamos voltar a falar na aula, porque daqui a pouco eu vou ver como que foi. Ó, coagulação sanguínea. O cálcio, ele participa como cofator ou coenzima? Como cofator para a tromboquinase. Show? Muito bom. Lindo, não é não? Lindo. Participa como cofator para tromboquinase. Show? Show. Amigos, agora eu quero fazer uma pergunta, eu quero voltar a esse esquema aqui e vou fazer perguntas para vocês, deixa eu ver se eu tenho tempo. A aula está quase acabando, mas vai dar tempo de eu falar para você. Volta para salvar, voltei. Mas não coloque ainda não. Não salva ainda não. É para copiar no caderno, Janaína. Ó, Janaína, é para desenhar, hein? E aí, ó, eu quero que vocês me digam o seguinte. Eu quero que vocês, não vale, quem teve essa aula já comigo, não vale responder, tá? Existe uma diferença, né? Quando a gente fala do sangue, e aí eu não sei mais onde eu falei de sangue, eu acho que foi aqui. Foi, não, mentira. Foi no 3, então. Foi, no 3. Eu falei que o sangue, ele tem os componentes, que são os elementos figurados, né? Os elementos figurados que estão aqui, né? Esses são os elementos figurados. E eu tenho o plasma sanguíneo, tá? Só que você que é esperto, você que é meu aluno, né? Os caras podem cobrar o seguinte, pode cobrar isso aqui, ó. Diferença, e você não pode esquecer. Diferença entre plasma e soro. Certo? Plasma e soro. Qual é a diferença entre
Diferença, quem já teve aula comigo não pode responder. Diferença entre plasma e soro. Amigo, plasma é o quê? Plasma é a parte líquida do sangue, com todos os seus componentes. Albumina, imunoglobulina, protrombina, fibrinogênio, hormônio, lipoproteína, lá. Tudo bem? Tudo bem. E soro? Ó, quer ver só uma coisa? Quer ver só uma coisa? Você quando vai fazer nada. Você quando toma uma picada de cobra, você vai para o hospital e eles aplicam o que em você? Eles aplicam vacina em você? Sim ou não? Eles aplicam soro. Soro. Todo mundo sabe disso, né? Aplica soro. Soro antiofídico. Você quando está bêbado, com hipoglicemia, você vai para o hospital tomar glicose na veia. E aí, o que eles dão em você? Eles colocam a glicose onde? No sangue. No sangue não. Tudo bem que é no sangue. Mas a glicose está onde antes de ir para o sangue? Está no soro. Muito bem. Esse soro da glicose é o mesmo soro da picada da cobra? Sim ou não? Não. Não é. Muito bem. O que tem de diferente? O soro da cobra, o soro antiofídico, é um soro que contém o que de especial? Contém imunoglobulinas. Contém anticorpos. Só uma coisa. Aqui, ó, agora que eu estou vendo. IG, esse IG da imunoglobulina é IG minúsculo, tá? IG, para você não confundir com IgG. IG minúsculo. O soro tem imunoglobulinas. Tudo bem? Imunoglobulinas. Que são os anticorpos, tá? O soro que tem glicose é líquido, é água, sais minerais, glicose, tá? Não tem anticorpo ali, tá? E aí, ó, como que é feito o soro antiofídico? Tem que saber isso, hein? Tá? Eu vou contar rápido aqui, mas você tem que saber. Eu vou na cobra, tiro o sangue, tiro o veneno da cobra, aplico num animal de grande porte, que geralmente é cavalo, tá? Espero, aí, caiu no Rio, preciso saber, pego a cobra, então estou te contando, pego a cobra, tiro o veneno da cobra, aplico num animal de grande porte. Ah, por que um animal de grande porte? Porque se eu aplicar num bicho, num cachorro, vai matar o cachorro. Então tem que ser um de grande porte para não matar. Então eu aplico geralmente num cavalo, tá? Que ele faz acesso. E aí deixo sensibilizar o cavalo. O veneno da cobra é um troço estranho para o cavalo. O sistema imunológico do cavalo vai produzir anticorpo contra o veneno. E aí ele vai ficar com memória imunológica, vai ficar com anticorpo. Depois de um tempinho, eu tiro o sangue do cavalo e eu extraio os anticorpos. Os anticorpos que são importantes para aquele veneno de cobra. Entenderam isso? Sim ou não? É isso que eu faço. Só que me diga uma coisa. Interessa para mim ter um líquido do sangue que tenha proteínas de coagulação? Sim ou não? Interessa para mim ter um líquido do sangue do cavalo que tenha proteínas de coagulação? Não, não. Porque isso aumenta ainda mais o estímulo sobre o sistema imunológico. Amigos, você acha, aplicar soro antiofídico no sangue de uma pessoa é bom? Claro, o cara está envenenado, tá? O cara tomou veneno de cobra, foi inoculado com veneno de cobra. Então eu tenho que combater esse veneno. Mas o próprio anticorpo que eu estou jogando para dentro do sangue do cara vai estimular o sistema imunológico. Se você aplicar soro antiofídico em mim, o meu sistema imunológico vai produzir anticorpo contra o anticorpo que está me defendendo. Vocês entenderam isso? Contra o anticorpo proveniente do cavalo. Então, eu não posso ficar toda hora tomando veneno de cobra, né? Ou tomando veneno de cobra. Também, eu não posso ficar sendo imunizado com soro antiofídico, porque aquilo estimula o meu sistema imunológico. Entenderam isso?
Então, para diminuir o estímulo, eu tenho que diminuir proteínas que tenham nesse soro. Então, eu não posso pegar todas as proteínas que vem no cavalo e aplicar numa pessoa. Senão, eu vou estimular demais o sistema imunológico. Entenderam isso? Isso pode trazer problema para mim. Tá? Então, o que eu faço? Eu minimizo a quantidade de proteína que tem no soro antiofídico, fazendo com que ocorra a retirada de umas proteínas dessas. Por exemplo, protrombina e fibrinogênio. Então, eu não posso deixar no soro protrombina e fibrinogênio. Então, é o seguinte, eu pego o sangue do cavalo, o que eu posso fazer com esse sangue para retirar protrombina e fibrinogênio? Responda para mim. Tira o plasma. Tá, mas aí se eu tirar o plasma, eu vou ter protrombina e fibrinogênio? Sim ou não? Vocês entenderam o que eu falei? Ó, vou repetir. Eu peguei o veneno, apliquei no cavalo. Ó, eu peguei o veneno, apliquei no cavalo, deixei um tempo para ele produzir anticorpo. Aí eu tiro o sangue do cavalo. Se eu separar o sangue, tirar o plasma, o que vem? Vem tudo isso que está aí no quadro, tá? Vem tudo isso aqui, ó. Vem tudo isso. Só que aí, ó, eu aplico no cara. Se eu pegar esse plasma que tem um anticorpo do cavalo contra o veneno da cobra, tudo bem, eu vou defender? Vou. Mas eu vou jogar um monte de proteína de forma desnecessária. Como é que eu posso reduzir isso? Eu posso, por exemplo, tirar a protrombina e posso tirar a fibrinogênio. Baseado na aula que eu te falei hoje, eu tiro o sangue do cavalo. O que pode acontecer com o sangue para eu tirar a protrombina e o fibrinogênio dali daquele líquido? O que eu posso... Isso. Eu deixo o sangue coagular. Concorda comigo? Porque se eu deixar coagular, se eu tirar o sangue do cavalo e deixar coagular, olha aqui o que acontece. Ó. Reparem bem. Se eu pego o sangue do cavalo e deixo coagular, a protrombina do cavalo vira trombina. E essa trombina vai transformar o fibrinogênio em fibrina, e aí vai grudar tudo aqui, e aí eu não vou ter nem protrombina e nem fibrinogênio. Concorda comigo? Ou seja, eu tenho menos proteínas do cavalo naquele líquido. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Sim? Sim. E aí me diga uma coisa. O que do cavalo, proveniente do cavalo, que eu aplico no cara que foi picado de cobra? Soro. Concorda comigo? Então, vamos lá para aquele quadro de comunicação, que foi a pergunta que eu fiz. Qual é a diferença entre plasma e soro? A diferença, amigo, é que para eu ter um plasma, eu tenho que pegar o sangue, separar os componentes, separar a hemácia, separar leucócito, separar a plaqueta e ficar com o líquido. Esse líquido é o plasma. O que eu tenho no plasma? Tudo isso que está aqui. Albumina, imunoglobulina, proteínas de coagulação, né? Fibrinogênio, hormônios e lipoproteínas. Portanto, a parte líquida do sangue com fibrinogênio eu chamo de plasma. Perfeito? Agora, a parte líquida do sangue, após a coagulação, não tem fibrinogênio, porque o fibrinogênio vira fibrina. Perfeito? Então, a parte líquida do sangue, após a coagulação, que não tem fibrinogênio, eu dou o nome de soro. Ficou claro? Sim ou não? Então, ó, vou fazer um esqueminha aqui para ficar bonito no seu pensamento, tá? E a gente encerrar a aula de hoje, tá? Para eu procurar saber o que aconteceu com o jogo, né? Será que o Flamengo ganhou? Bom, eu acho que o Flamengo ganhou, porque o pessoal do Flamengo falou que eles iam deixar o título para o Vasco, porque o Flamengo estava interessado na Libertadores, né? Não deve ter ganho, né? O Flamengo ganhou. Eu tenho quase certeza que ganhou. Eu acho que esse povo gritando na rua deve ser os flamenguistas gritando, né?
Libertadores, né? Mas, pô, deve ser o flamenguista gritando. Com certeza, né? Então lá, então ó, eu peguei o sangue, coloquei aqui num tubinho, tá vendo? Um tubinho lindo, tubinho aí. E aí, ó, presta atenção. O sangue, o que que é? O sangue é uma mistura ou o sangue é uma solução? O sangue é uma mistura, não é? Mistura, uma mistura homogênea o sangue. E aí, ó, esse sangue, como é que eu faço, já que ele é uma mistura? Que método de separação de mistura que eu posso atribuir ao sangue para eu separar os seus componentes? Um método de centrifugação. Isso? Um método de centrifugação. Só que, amigo, preste atenção. Quando eu pego esse sangue e coloco no tubo, a parede do tubo já é suficiente para o sangue coagular. Então, o que acontece? Eu vou conseguir separar os componentes do sangue? Não vou. Então, o que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar um anticoagulante. Tem que usar um anticoagulante. Então, ó, para eu separar os componentes do sangue, beleza? Eu tenho que pegar esse sangue aqui. Eu tenho que pegar esse sangue e tenho que centrifugar. Mas, para isso, eu preciso colocar um anticoagulante. E aí, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou ter um tubinho agora. E aí, esse tubinho, após a centrifugação, vai ter o seguinte perfil. Perfil esse que você precisa saber. Está vendo que eu mudei de tubo, né? Então, um tubo agora maior. E aí, ó, após o processo de centrifugação, eu vou ter aqui embaixo, ó, hemácias, tá? As hemácias vão estar aqui, porque elas são mais pesadas e elas ficam no fundo do tubo. Precisa saber isso? Óbvio que precisa saber. Então, aqui eu tenho hemácias, estão vermelhinhos, beleza? Beleza. Acima das hemácias, eu tenho uma linhazinha, tá? Que está aqui, uma nuvenzinha branca, que são os leucócitos, beleza? Aqui em azul, representado é o leucócito. E tenho acima de tudo isso, o líquido. E aí eu pergunto a você, como chama esse líquido? Esse líquido é proveniente de um sangue que coagulou ou que não coagulou? Que não coagulou, porque eu usei um anticoagulante. Portanto, esse líquido tem fibrinogênio? Tem. Portanto, esse líquido é chamado de soro ou de plasma? Chamado de plasma sanguíneo. Portanto, nesse líquido, eu tenho o quê? Eu tenho fibrinogênio. Agora, amigo, se eu pego, por exemplo, um tubinho, aqui o tubinho, um tubinho com sangue, eu pego um sangue, coloco aqui no tubinho, mas eu não coloco anticoagulante e deixo ele quieto lá, tá? Óbvio que eu não vou poder, aí posso até fazer centrifugação. O que vai acontecer? Vai acontecer que nesse tubo, olha o que acontece, tudo aquela massa, o sangue vai coagulando, vai virar uma massa. Quando eu fizer a centrifugação, essa massa total vai para onde? Vai aqui para o fundo, ó. Fica aqui. E aí, nessa massa aqui de baixo, o que eu vou ter? Nessa massa aqui de baixo, eu vou ter o coágulo, tá? Isso aqui vai ser o coágulo. E vou ter aqui em cima um líquido, não é? Vou, claro que vou. A esse líquido, vamos lá, um líquido aqui em cima, ó. Esse líquido. Pergunta, esse líquido é proveniente de um sangue após um processo de coagulação. Portanto, nesse líquido eu tenho fibrinogênio? Sim ou não? Não tenho fibrinogênio. Portanto, esse líquido é chamado de soro. Beleza? Portanto, essa é a diferença entre plasma e soro. Ficou dúvida nisso? Sim ou não? Dúvida? Nenhuma. Beleza. Então, eu quero
novamente perguntar a vocês se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Tem ou não? Gabriela, perguntas? Dúvidas? Ellen, dúvida? Janaína, Carolina, Luane, Maria Luísa, Mariana, Raíza. Ninguém tem dúvida. Então, bota um monte de carinha feliz aí para mim, para eu saber se todo mundo ficou feliz, se todo mundo se emocionou. Salvem isso. Mais do que salvar, anotem isso no caderno, por favor. Ok? Ok. Gente, um abraço para você. Boa noite. Até amanhã. Tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Então, o foco da aula foi o quê? Como que o cálcio participa da coagulação sanguínea. Vou mandar para vocês a lista também, ô Luane, é porque eu ainda não tive tempo hoje ainda de sentar e montar as perguntas, tá? Eu estou esperando também Mariana, que está me devendo umas questões que ela ficou de digitar para mim no Word, já tem, eu acho, mais de um mês, tá? Mas assim que acontecer, eu mando para vocês, ok? Gente, boa noite, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.